Você já orou por alguma coisa durante tanto tempo que começou a se perguntar se Deus realmente estava ouvindo? Talvez você esteja esperando uma resposta, esperando uma mudança na sua família, esperando uma porta se abrir, esperando uma oportunidade, esperando que uma situação que parece impossível finalmente encontre um caminho. E o mais difícil talvez não seja esperar. O mais difícil é continuar tendo fé quando você olha ao redor e não encontra nenhum sinal de que alguma coisa está mudando. Porque enquanto você ora, a realidade continua diante dos seus olhos. O problema ainda está ali. A porta continua fechada. A resposta ainda não chegou. E pouco a pouco, aquela certeza que existia dentro do coração começa a ser substituída por uma pergunta. Será que Deus realmente vai fazer alguma coisa? É nesse lugar de espera que descobrimos o verdadeiro significado da fé. Porque é fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está acontecendo como esperávamos. É fácil agradecer quando a oração foi respondida. É fácil acreditar quando conseguimos enxergar o caminho. Mas e quando não conseguimos? E quando Deus parece silencioso? E quando você não sabe quanto tempo ainda precisará esperar? É justamente aqui que uma das definições mais profundas da Bíblia começa a fazer sentido. Em Hebreus 11:1, encontramos estas palavras. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas talvez você já tenha lido esse versículo muitas vezes sem perceber a profundidade do que ele realmente está dizendo. Porque a Bíblia não está falando simplesmente sobre acreditar que alguma coisa vai acontecer. Ela está falando sobre aprender a confiar em Deus mesmo quando os seus olhos ainda não conseguem enxergar o que Ele está fazendo. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus. Talvez esteja atravessando uma fase em que tudo parece incerto. Talvez sua oração esteja sendo feita em silêncio, sem que ninguém saiba da batalha que existe dentro de você. Então permaneça aqui, porque hoje nós vamos olhar para Hebreus 11:1 de uma maneira diferente. Vamos descobrir por que a fé não significa ter todas as respostas, não significa nunca sentir medo e nem significa saber exatamente como a história vai terminar. Às vezes, fé é simplesmente continuar caminhando, mesmo quando você ainda não consegue ver o caminho. Existe uma razão pela qual a fé pode ser tão difícil. Nós fomos ensinados a confiar naquilo que conseguimos ver. Se conseguimos ver uma porta aberta, sabemos que podemos atravessá-la. Se temos uma resposta, conseguimos tomar uma decisão. Se enxergamos uma solução, conseguimos respirar um pouco mais tranquilos. Mas a vida nem sempre funciona assim. Existem momentos em que você olha para a sua realidade e não encontra nenhuma evidência de que aquilo pelo qual está orando vai mudar. Você olha para a situação da sua família, olha para os seus problemas, olha para aquilo que ainda não aconteceu. E por mais que continue orando, seus olhos continuam mostrando exatamente a mesma coisa. É nesse ponto que a fé começa a ser realmente colocada à prova. Porque acreditar, quando tudo está diante dos seus olhos, não exige o mesmo tipo de confiança que continuar acreditando quando você ainda não consegue enxergar. É por isso que Hebreus 11:1 começa dizendo: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe que o texto não diz que a fé é a certeza de que você sabe exatamente o que vai acontecer. Ele não diz que você conhecerá todos os detalhes do futuro. Ele fala sobre esperança. E existe uma diferença muito importante entre esperar algo e controlar o resultado. Quando esperamos, reconhecemos que ainda existe algo diante de nós que não podemos enxergar completamente. E talvez
seja justamente por isso que a fé seja tão preciosa, porque ela não depende de ter todas as respostas. Ela depende de saber em quem colocamos a nossa confiança. Imagine alguém caminhando por uma estrada coberta pela neblina. A pessoa consegue enxergar apenas alguns metros à sua frente. Ela não sabe exatamente onde a estrada termina. Não consegue ver a próxima curva. Não consegue enxergar o que existe depois da montanha. Mas isso não significa que a estrada deixou de existir. A limitação está nos olhos dela, não necessariamente no caminho. Talvez essa seja uma das coisas que precisamos compreender sobre a fé. O fato de você não conseguir enxergar o que Deus está fazendo não significa que Deus não esteja fazendo nada. Nós confundimos silêncio com ausência. Confundimos demora com abandono. Confundimos falta de evidências com falta de propósito. E muitas vezes queremos que Deus nos mostre o caminho inteiro antes de darmos o primeiro passo. Mas Deus nem sempre funciona assim. Às vezes, Ele nos permite enxergar apenas o próximo passo. E isso pode ser suficiente, porque fé não é fechar os olhos para a realidade. Você pode olhar para o problema e reconhecer que ele existe. Pode sentir medo. Pode estar cansado. Pode não entender por que determinada situação está acontecendo. Pode até perguntar a Deus: até quando? Tudo isso faz parte da experiência humana. A fé não exige que você finja que está tudo bem. Ela convida você a não permitir que aquilo que os seus olhos conseguem enxergar seja a única coisa em que o seu coração consegue acreditar. Porque existe uma realidade maior do que aquilo que conseguimos compreender neste momento. Existe um Deus que você não consegue ver. Uma promessa cujo cumprimento talvez ainda não consiga enxergar. Um amanhã que ainda não chegou. E é exatamente nesse espaço entre aquilo que você vê e aquilo que espera que a fé começa a ganhar significado. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação e pensando: eu não vejo nenhuma saída. E talvez essa seja a verdade sobre aquilo que seus olhos conseguem enxergar agora. Mas isso não significa que essa seja a verdade sobre tudo o que Deus pode fazer. Você não precisa conhecer todo o caminho para continuar caminhando. Não precisa saber quando a resposta chegará para continuar orando. Não precisa entender todos os motivos para continuar confiando. Às vezes, tudo o que a fé pede de você hoje é um próximo passo. Apenas um. Porque quem caminha pela fé não precisa enxergar o destino inteiro. Precisa apenas confiar o suficiente para continuar. Existe uma parte da fé sobre a qual quase ninguém fala. Não é o momento em que a promessa acontece. Não é o momento em que a oração é respondida. Não é o momento em que finalmente enxergamos aquilo que tanto esperávamos. É o intervalo, aquele espaço estranho entre o dia em que você pediu a Deus e o dia em que alguma coisa finalmente muda. É ali que a fé deixa de ser apenas uma palavra bonita e começa a se tornar uma experiência. Porque esperar é fácil quando você sabe quanto tempo falta. Se alguém dissesse: espere exatamente 30 dias e tudo estará resolvido, talvez você conseguisse suportar. Mas e quando ninguém consegue dizer quanto tempo? E quando você ora hoje e amanhã, a situação continua igual? E quando passa uma semana, um mês, um ano? É nesse momento que a mente começa a fazer perguntas. Será que Deus ouviu? Será que eu entendi errado? Será que devo desistir? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não consigo perceber? E talvez você esteja vivendo exatamente esse lugar. Um lugar onde existe uma promessa, existe uma oração, existe esperança, mas ainda não existe uma confirmação visível.
A Bíblia está cheia de histórias vividas nesse intervalo. Pense em Abraão. Deus fez uma promessa a ele. Mas entre a promessa e o seu cumprimento existiu uma longa caminhada. Abraão precisou sair de onde estava sem conhecer completamente o destino. Ele precisou caminhar antes de possuir aquilo que havia sido prometido. E isso nos ensina algo muito importante. A fé não começa quando você recebe aquilo que espera. Ela começa quando você decide caminhar antes de possuir. Essa é uma diferença enorme, porque nós vivemos em uma época que nos acostumou à rapidez. Queremos respostas imediatamente. Queremos resultados imediatamente. Queremos saber se vai funcionar antes de começar. Queremos uma confirmação antes de confiar. Mas algumas das coisas mais importantes da vida não acontecem assim. Existe um processo. Existe amadurecimento. Existe tempo. E existe aquilo que podemos chamar de fé do intervalo. A fé do intervalo é a capacidade de permanecer fiel àquilo que você acredita sem transformar a ausência de resultados imediatos em uma prova de que Deus está ausente. E perceba, isso não significa que toda espera tenha uma explicação escondida que algum dia necessariamente descobriremos. Nós não temos como saber todas as razões pelas quais determinadas coisas acontecem. Mas existe algo que podemos escolher durante a espera: a maneira como vamos viver. Olhe para José. Ele teve sonhos sobre o seu futuro. Mas depois disso vieram situações que pareciam contradizer completamente aquilo que havia sido anunciado. Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi levado para longe de casa. Passou por injustiças. Foi preso. Se José tivesse avaliado sua vida apenas pelo que estava acontecendo naquele momento, talvez concluísse que tudo havia dado errado. Mas a história ainda não tinha terminado. E aqui existe uma lição que precisamos levar com cuidado. José não sabia como a história terminaria. Ele não tinha acesso ao último capítulo enquanto estava vivendo o primeiro. E nós também não temos. Esse é um dos grandes limites da nossa perspectiva. Nós julgamos a nossa história enquanto ainda estamos dentro dela. Tomamos um momento difícil e tentamos transformá-lo em uma conclusão definitiva. Minha vida não vai mudar. Minha família nunca vai melhorar. Essa oportunidade nunca vai chegar. Deus não está fazendo nada, mas talvez estejamos tentando concluir uma história que ainda está sendo escrita. E isso muda a maneira de olhar para a espera. A pergunta deixa de ser apenas: quando isso vai acontecer? E começa a ser: quem eu estou me tornando enquanto isso não acontece? Essa é uma pergunta diferente, porque talvez você não consiga controlar o tempo da resposta. Talvez não consiga controlar a decisão de outra pessoa. Talvez não consiga abrir a porta que continua fechada. Mas existe uma parte desse intervalo que está sob sua responsabilidade. Você pode escolher continuar sendo uma pessoa íntegra. Pode continuar cuidando da sua família. Pode continuar trabalhando. Pode continuar aprendendo. Pode continuar orando. Pode continuar fazendo o bem. Pode continuar preparando o terreno para aquilo que deseja viver, sem transformar sua esperança em desespero. E talvez essa seja uma das partes mais esquecidas da fé. Esperar não é necessariamente ficar parado. Existe uma espera que paralisa, mas também existe uma espera que prepara. Você pode estar esperando uma oportunidade e, enquanto espera, desenvolver aquilo que será necessário quando ela chegar. Pode estar esperando uma mudança e, enquanto espera, aprender a não repetir os mesmos padrões. Pode estar esperando uma resposta e, enquanto espera, aprender a fazer perguntas melhores.
Pode estar esperando uma porta e, enquanto espera, aprender a reconhecer quais portas realmente valem a pena atravessar. A espera pode não mudar imediatamente a circunstância, mas pode mudar a pessoa que atravessa a circunstância. E talvez seja por isso que a fé não possa ser medida apenas pela quantidade de milagres que vemos. Às vezes, ela aparece na decisão silenciosa de continuar fazendo o que é certo quando ninguém está vendo, na escolha de não desistir, na capacidade de continuar amando, na coragem de continuar tentando, na oração que você faz mesmo depois de muitas noites sem resposta. Isso também é fé. Davi é outro exemplo disso. Ele foi ungido, mas ainda precisou esperar. A promessa não transformou imediatamente sua realidade. Existiu um intervalo. E nesse intervalo, Davi precisou aprender coisas que provavelmente não aprenderia se tivesse recebido tudo imediatamente. Talvez seja por isso que exista uma pergunta que precisamos fazer quando estamos esperando. Não apenas por que Deus ainda não fez, mas o que eu estou fazendo com o tempo que tenho enquanto espero? Porque o tempo da espera continua sendo vida. Esse dia que você está vivendo não é um intervalo vazio. Hoje ainda é um dia da sua história. E você não precisa colocar a sua vida inteira em pausa esperando que uma determinada coisa aconteça. Continue vivendo. Continue crescendo. Continue cuidando do que já existe. Continue buscando a Deus. Continue dando o próximo passo. Porque talvez a maior armadilha da espera seja imaginar que a vida verdadeira começará somente quando a resposta chegar. Não. A vida está acontecendo agora. E talvez a fé seja justamente aprender a viver o presente sem abandonar a esperança pelo futuro. Você não sabe quanto tempo ainda falta. Eu também não. Nenhum de nós conhece o último capítulo. Mas existe algo que podemos fazer enquanto esperamos. Podemos escolher não deixar que a demora roube de nós a capacidade de viver, amar, crescer e confiar. Talvez você esteja no intervalo. Talvez ainda não veja a resposta. Talvez ainda não consiga compreender o caminho. Mas não confunda o silêncio do momento com o fim da história. Você ainda está caminhando. E enquanto houver caminho, ainda existe algo para viver. Ainda existe algo para aprender. Ainda existe algo para construir. E, acima de tudo, ainda existe espaço para confiar. Porque a fé não é apenas acreditar quando a promessa se torna visível. A fé também é permanecer inteiro enquanto ela ainda não pode ser vista. Talvez então a pergunta mais importante não seja quanto tempo ainda falta. Talvez seja o que você fará com o tempo que Deus colocou diante de você hoje. Porque você pode não conseguir enxergar o que existe depois da neblina. Pode não saber quando a porta vai se abrir. Pode não compreender por que algumas respostas demoram tanto. Mas existe algo que ainda está nas suas mãos. O próximo passo. Não transforme a espera em um lugar onde você abandona a própria vida. Continue vivendo. Continue aprendendo. Continue amando. Continue buscando a Deus. E quando o medo disser que nada está acontecendo, lembre-se, você não está olhando para o último capítulo. Está vivendo apenas uma parte da história. Talvez você ainda esteja no intervalo, mas o intervalo não é o fim. E talvez seja justamente nesse lugar onde você ainda não consegue ver que sua fé esteja aprendendo a caminhar. Porque no final, fé não é apenas acreditar que um dia veremos aquilo que esperamos. É aprender a permanecer com Deus enquanto ainda não vemos. Talvez hoje você tenha chegado até aqui carregando uma pergunta que ninguém conhece.
Talvez ainda não exista uma resposta. Talvez o caminho continue coberto pela neblina. Mas se existe algo que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é isto. Você não precisa enxergar tudo para continuar caminhando. E você não precisa enfrentar esse caminho sozinho. Este é os Sinais do Céu. Um espaço criado para aqueles momentos em que precisamos parar, respirar e lembrar que a nossa vida é maior do que aquilo que estamos conseguindo enxergar agora. Aqui nós vamos continuar falando sobre fé, Bíblia, oração, espiritualidade, esperança, sabedoria, vida e sobre as batalhas silenciosas que tantas vezes carregamos dentro de nós. Se esta mensagem falou com o seu coração, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo um tempo de espera e precise ouvir que ainda existe esperança. E se você ainda não faz parte dos Sinais do Céu, inscreva-se no canal. Assim, quando uma nova mensagem chegar, você estará aqui para recebê-la. E existe uma outra forma de caminhar conosco. Se você sente de verdade que este canal tem sido importante para você e que deseja ajudar os Sinais do Céu a continuar criando essas mensagens, reflexões, orações e conteúdos para outras pessoas, você pode se tornar um membro do canal. Não porque você precisa, mas porque sentiu no coração que gostaria de fazer parte disso e ajudar essa mensagem a chegar mais longe. O seu apoio ajuda a manter este espaço vivo e nos permite continuar dedicando tempo à criação de novos conteúdos. E talvez, enquanto você apoia este canal, uma mensagem que nasceu aqui possa chegar justamente a alguém que estava precisando dela naquele dia. Por isso, se fizer sentido para você, venha caminhar conosco. E se não puder apoiar financeiramente, não existe problema algum. Seu comentário, seu like, sua inscrição e, principalmente, compartilhar esta mensagem com alguém também são formas preciosas de ajudar. Que Deus cuide de você no caminho que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Que Ele fortaleça sua fé durante a espera. E que, mesmo quando você não entender o que está acontecendo, nunca se esqueça. A neblina pode esconder o caminho dos seus olhos, mas ela não esconde o caminho de Deus. Este foi os Sinais do Céu. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você.